sejam muito bem-vindos à Grécia, mais concretamente a Atenas. Estamos na casa de um dos portugueses que aqui jogam, que joga neste caso no Olympiacos, na casa de André Horta. André, antes de mais agradecer-te por nos receberes aqui em tua casa e começar por te perguntar se o facto de este clube ter tantos portugueses foi um fator determinante na tua vinda para cá ou se, por outro lado, pesou mais ainda o facto de ser Carlos Carvalhal o treinador, um treinador que conheces e com quem te dás tão bem? Houve alguns fatores, na altura também não estava a jogar muito, era algo que eu não esperava, a verdade é essa, tinha vindo de uma época que tinha sido a minha melhor época em termos de jogos jogados, de minutos, de utilização, tinha sido a minha melhor época de sempre e cheguei no ano a seguir, ou seja, no início desta época, e as coisas correram assim muito ao lado sem eu perceber bem porquê e sem me conseguirem dar também uma explicação plausível e concreta. A meio do ano houve essa possibilidade de vir para o Olympiacos, todos sabemos que é um clube muito grande, o clube mais titulado da Grécia, com muita tradição. Ter o Mister Carvalhal, claro que foi um dos motivos também de eu ter vindo, foi o único treinador a ter trabalhado comigo e a querer voltar a trabalhar, e normalmente quando isso acontece é bom sinal, é sinal que fizeste alguma coisa de bem, não só como jogador, mas também como pessoa. Isso acabou por não mudar muito daquilo que eu vim realmente à procura, que era de jogar. Não vou dizer que as coisas correram ainda melhor, porque não tive tempo sequer para perceber se correram bem ou mal com o Mister Carvalhal, mas a verdade é que veio um treinador que continuou a apostar em mim, continuei a jogar, senti-me muito importante, por isso sem dúvida a mudança foi muito boa e culminou também com este trajeto que temos vindo a fazer também na Europa. Que balneário é este, André? Já nos disseste que maioritariamente se fala português. Sim, é normal. Eu acho que nós somos mais, ou estamos igual, é 8 portugueses e 8 gregos, e depois aqui também fala-se muito o espanhol, ou seja, o grego a verdade é que não se ouve muito, e a adaptação também foi fácil. Ok, claro que os portugueses ajudam muito pela parte da comunicação, mas perceber também que os outros jogadores nos acolheram por perceberem isso que eu disse há pouco, viemos para ajudar e para acrescentar qualidade, exatamente. Atualmente em Portugal tem-se falado muito sobre um jogador grego, sobre o Ioannidis, tem sido constantemente associado ao Sporting. Conheces bem o Rubén Amorim? Achas que é um jogador que encaixa na sua forma de ver o jogo e naquilo que ele quer para um avançado? O Rubén é um treinador muito inteligente, por isso para ele estar interessado é porque já viu qualidades que gosta certamente. E acho que acertou, ele tem muita qualidade, é um jogador muito forte, segura bem, joga bem de costas para a baliza, mas depois consegue alternar com a profundidade que o Rubén também gosta muito. Vês coisas de Gyökeres ou nem por isso? Não, eu acho que são diferentes. Quando decides vir para a Grécia, ficam para trás 4 anos e meio de Sporting de Braga. O que é que sentes que falhou nesta primeira metade da temporada para não teres aqueles minutos de que falavas no início? Estava à espera de muito mais, para já porque sei da minha qualidade e de tudo o que posso acrescentar ao jogo da equipa. E claro que me faz sempre alguma confusão quando um jogador é sempre utilizado, digamos assim, joga sempre, e no ano a seguir basicamente é a mesma estrutura, o mesmo treinador, o mesmo plantel, já não ser praticamente opção para jogar na minha posição, quando foram coisas algo estranhas que se foram passando, e eu também fui percebendo, e depois também fui falando com o Mister Artur Jorge. Tiveste essa conversa, essa preocupação de Sim, eu acho que os jogadores não têm que ter medo de falar, porque no fundo isto é a nossa vida, não é? E nós estamos a ver as coisas claras como elas são, ou o jogador não está a ser utilizado, o jogador não está a jogar
Mas depois parece que para sair é sempre como é que eu ia dizer? Parece que é sempre um problema. Isso a mim é uma das coisas que me faz muita confusão no futebol. Nós num clube, se chegamos ao pé de um presidente, o presidente quer sair, então mas porquê? Olha, porque não estou a jogar, não está a acontecer isto, não está a acontecer aquilo, as minhas expectativas eram estas. Não. Mas não porquê? Porque não. Porque eu não quero. No meu caso pessoal foi isso, claro que tive a conversa com o Mr. Artur Jorge, o Mr. Artur Jorge já me conhecia há muitos anos, acho que podia dizer que temos uma relação de confiança. Eu consegui perceber o que ele me queria explicar. A partir daí acho que as coisas mudaram um bocadinho, que eu também lhe expliquei o meu ponto de vista, mas mesmo assim não estavam como eu queria. E pronto, e a saída acabou por ser, foi algo complicado, também não dava. Depois lá acabou por dar, e pronto, felizmente correu tudo bem. Vês aí alguma semelhança com o que aconteceu com o teu irmão, quando a transferência para o Benfica esteve tão perto e falou-se tanto e depois acaba por não acontecer? Não teve bem a ver, porque já estamos a falar de valores, transferências de outros valores, com complicações de passes e de como aquilo está resolvido. A minha foi completamente diferente. Eu queria sair porque queria jogar mais. Eu sei que o Braga não tem nenhum jogador das minhas características. Era uma das coisas que se fazia valer o presidente, mas a verdade é que o que eu tentava mostrar era que eu, se estivesse a jogar, nunca queria sair do Braga, porque é mesmo assim, estava a jogar com o meu irmão e o presidente sabe. Aliás, nós tínhamos renovado no ano anterior. Eu a jogar nunca quero sair do Braga, mas não estando a jogar e tendo a possibilidade não de ir para um clube, a minha mudança não era para um clube inferior ao Braga, era para um clube grande da Grécia, ainda a jogar competições europeias e ele está pelo seu campeonato, ou seja, até podia-me valorizar ainda mais do que eu estava no clube, não jogando no Braga. Ou seja, eu acho que até era uma situação benéfica para as duas partes. Voltando atrás e ao início desta época, o Artur Jorge começa por dizer que o Braga este ano é um candidato ao título. Vocês dentro do balneário como é que encararam isto? Sentiram um discurso realista ou um bocado ambicioso demais, conhecendo tão bem a realidade do futebol português? Nós todos sabemos que o Presidente quer ser campeão. Nós tínhamos vindo de uma época muito boa, tínhamos batido praticamente os recordes todos do clube. O comissário Artur Jorge na altura sentiu que tínhamos feito uma grande época, que é a verdade, batendo os recordes. E sabendo que podíamos manter mais ou menos a mesma base, se calhar podíamos lutar. A verdade é que também não se manteve a mesma base. A época começou com a saída do Sequeira com 7 anos de clube, a saída do Tormena com 6 anos de clube, a saída do Yuri com 5 anos de clube. A meio do ano sai o Muserati, saio eu com 6 anos, 4 anos e meio, mais um que já tinha feito antes de ir para os Estados Unidos, 5 anos e meio, mais o Muserati com 4. Isso não é manter a base. Acaba por pesar. Tem que pesar, pesou. Por isso é que foram feitos menos 10 pontos do que o ano passado. Isso pesou. Durante esta tua passagem em Braga, cruzas-te com vários treinadores, um deles Rubén Amorim. Que treinador é este? Surpreende-te o facto de ter atingido um nível tão alto e perspectivar-se ainda voos maiores? Não, ele demonstrou logo quando trabalhou connosco que era diferenciado. Eu na altura tinha vindo dos Estados Unidos e tinha tido 2 lesões musculares quando lá tinha estado, e então ele dizia que eu jogava a 60%. Eu durante o tempo que estive com ele nunca tive lesão nenhuma, mas ele dizia que sentia que eu jogava a 60%, então deixava-me alguns jogos de fora, e ele sabe que eu não gosto muito dele por causa disso. Obviamente estou a brincar, ele foi das primeiras pessoas a mandar-me uma mensagem quando eu vim para aqui, a dar-me os parabéns pela mudança, também porque sabia que eu precisava, e eu também lhe mandei mensagem quando ele foi campeão, disse-lhe para ele ir embora rapidamente do clube. Acho que não vai, pelos vistos, pelo que eu tenho acompanhado na Sport TV, acho que ele não vai, estou muito triste com isso. Aliás, estou triste com ele passa a vida a fazer coisas que não deve,
é muito diferenciado porque vê coisas, há treinadores que têm este, não é dom, se calhar a palavra não é dom, mas que têm esta capacidade de ver coisas que os outros não vêem. E depois tem uma coisa que hoje em dia no futebol é muito importante, que é a relação com os jogadores. Eu acho que os jogadores com ele não têm hipótese sequer de não gostar dele. Ele foi jogador há muito pouco tempo, ou seja, ele sabe como lidar e como levar os seus jogadores, e ele convence muito os jogadores pela sua ideia, porque percebe tudo do que vai acontecer no jogo, percebe tudo da sua ideia e depois a ideia acaba por dar resultados. A ideia dá resultados e os jogadores chegam ao jogo e veem que o que ele disse é certo. E então, quando ele adivinha uma vez, quando ele adivinha duas, quando ele adivinha três, já não é sorte. E aí ele já tem os jogadores na mão e aí está à vontade. E as coisas acabam por decorrer bem. Não obstante a ter também um segundo lugar, um quarto lugar a época passada, também como ele fala, e que também não ganhou títulos, porque também pode acontecer, mas treinadores como ele estão sempre mais perto de ganhar. O Sporting com ele está sempre mais perto de ganhar. Atenção, o Sporting ou qualquer equipa. Ele quando nos treinou, ele treinou-nos 13 jogos, não foram mais. Ele ganhou uma taça da Liga. Ele conseguiu ganhar uma taça, e não é isso, dos 13 jogos foram 5 contra os grandes. E foram 5 vitórias. Portanto, não há um empate, não foram 3 vitórias, um empate e uma derrota. Ou 2 vitórias, 2 empates, não, foram 5 vitórias, ele ganhou os 5 jogos. Se calhar se repetíssemos os 13 jogos isso não acontecia. Quando vês um clube, e conhecendo tão bem a realidade portuguesa, chegar a Braga e pagar 10 milhões por um treinador, fez-te sentido ou achaste que se calhar podia ser arriscado demais? Ele tinha chegado ao pé de nós há 2 meses, eu não sabia que ele já tinha uma cláusula de 10 milhões de euros. Essa é já a primeira. Aliás, tal como ele disse, assim, nunca pensei que alguém pagasse 10 milhões de euros por mim. Quando o Presidente meteu 10 milhões de cláusula, eu até me comecei a rir, acho que ele tem uma... Ele diz isso, eu sou honesto, não sabia que ele tinha sequer os 10 milhões de cláusula, e aquilo foi um dia muito estranho, porque quando cheguei ao Braga, alguém me disse assim, olha, o Mister vai sair, pagaram 10 milhões. Aquilo foi uma coisa assim muito repentina. Qual foi a reação do grupo? Ficou tudo assim, um bocadinho para o chateado, não é? Porque víamos o que estávamos a conseguir com ele, e quando percebes que pode estar ali alguém que te pode dar aquilo realmente que dizemos para fora que é um dos objetivos do clube, e só consegues aguentá-lo 2 meses. Vamos deixar de parte Rubén Amorim e falar de outra pessoa que diria que tem sido fundamental na tua carreira, falar do teu irmão, do Ricardo. Que relação é esta? Não tenho bem palavras para descrevê-la. Nós vivemos a vida toda juntos. Eu muito mais extrovertido e ele muito mais sério, mais calmo, mais ponderado. Também a vida acaba por nos dar caminhos diferentes. Ele, pai desde os 23, pai muito cedo. A nossa educação foi exatamente a mesma. O meu pai também não nos deixa fugir muito, porque é da Marinha, e então a educação foi rígida. Mas sim, somos diferentes nesse aspecto e acho que até nos complementamos. Quando surge a oportunidade de voltares a jogar com ele, nem pensaste 2 vezes? Não, isso não se Foi um dos principais motivos? Do meu regresso. Ele, sem dúvida, que baseia muito das minhas opções da vida, porque é uma pessoa, nós só vivemos uma vez, e se há pessoa com quem eu quero estar sempre perto para poder ter muitas experiências e muitas vivências, é com ele. Que papel é que a família tem na carreira do André? Não, para mim fundamental. Os meus pais e o meu irmão, e depois uma pessoa que é muito importante, que é a minha cunhada. Todos os anos que joguei em Braga eu sempre vivi com o meu irmão, e eu digo sempre que isso só acontece porque a minha cunhada deixa, não é? Portanto, para ela, viver numa casa onde tinha que cuidar de 2 filhas, e ela dizia sempre que o filho mais velho. O filho mais velho era o que lhe dava mais trabalho, mas que era mentira, que eu sei, porque eu estava sempre sossegado. Lembro-me de quando vim para aqui,
dela me contar que nos primeiros dias que eu já lá não estava, depois de um treino, o meu irmão, depois do almoço, chegava e agora vou para casa com o meu irmão ver futebol. E ele, já não está cá. Porque era uma das coisas que nós fazíamos, era ver futebol ou ver pádel. Fins de semana então era pegados à televisão, tínhamos sempre montes de coisas para ver. É aquilo que te faz mais falta aqui? Aqui ou em qualquer lado que não esteja com ele. O normal não é eu ter vivido tantos anos com o meu irmão. Nós quando nos quisemos tornar profissionais não foi só para jogarmos juntos. Felizmente deu para ser assim. Agora esta mudança tinha que ser. Acho que ele não queria muito. Acredito que ele sinta a minha falta também. Não sei se sente tanto como eu sinto dele, mas pronto, no fundo é esta relação que eu acho que nos dá conforto aos dois. E eu digo sempre que as melhores épocas dele em Braga também é quando eu estou presente. André, há poucos dias soubemos da convocatória para a seleção. Como é que vocês em família reagiram? Como é que o Ricardo reagiu em particular? Ele não é muito de demonstrar sentimentos. Eu lembro-me já na altura do Mister Fernando Santos, quando toda a gente dizia que ele devia ir e não ia, sempre muito tranquilo, sempre foi a forma de estar dele, sempre foi a maneira que ele quis estar no futebol, e acho que toda a gente pode confirmar isso. Não faz muitas ondas, não fala, responde com trabalho. E a verdade é que depois, com o Mister Fernando Santos começou a ir, nunca mais deixou de ir. Chegou um selecionador novo, continuou a ir também, e acho que as palavras do selecionador dizem muito sobre o que é o meu irmão. É precisamente isso, porque é muito curioso que numa conferência de imprensa onde Roberto Martínez acaba por justificar várias escolhas, umas por irem, outras por não irem, o único jogador para quem ele ligou e para quem ele revela que ligou foi para o Ricardo. Porquê é que isto acontece? Que relação é esta? Eu acho que é muito pela maneira de estar do meu irmão no futebol, que sempre foi esta. Dar o exemplo pelo trabalho. E eu acho que não há nenhum treinador que não goste de um jogador que trabalhe, que se aplique e que faça tudo o que está ao seu alcance, simplesmente pelo amor ao jogo. O que o meu irmão gosta mesmo é de jogar futebol. Fechando o capítulo Ricardo, olhamos agora para o Benfica, um clube onde foste formado, um clube que representaste enquanto sénior. Olhando para trás e para essa época em que representaste a equipa principal do Benfica, que conselhos e que principais diferenças notas entre o André de hoje e o André dessa altura? Olhando para trás, nós percebemos que vamos mudando algumas coisas, né? Tanto extra futebol como no jogo. O jogador que era com 19 anos é impossível, senão era mau sinal para mim, era sinal que não tinha evoluído. E eu cheguei com o Mister Rui Vitória, as coisas correram muito bem. Depois tive 2 lesões, que isso só me posso culpar a mim. As lesões nós nunca sabemos quando é que elas vêm. O meu maior problema no Benfica sempre foi uma pessoa que se chama Luís Miguel, que é o Pizzi, que na altura ele estava a jogar na direita e passou a jogar no meio, e o Pizzi foi o melhor jogador desse campeonato. O que podia ter corrido diferente, se calhar ter um bocadinho mais paciência no ano a seguir, que eu lembro-me que pedi eu para ser emprestado porque precisava de jogar. Eu lembro-me de ter falado com o Mister Rui Vitória e foi tudo muito tranquilo. Também só tenho coisas boas a dizer, foi uma passagem, claro que muito importante para mim. Fizemos o triplete nesse ano, ganhámos Supertaça, Campeonato e Taça de Portugal. Depois disso abriu-se um capítulo muito importante na minha vida, que é o Braga, e que é grande parte da minha carreira. Aquele ano no Benfica é quase como uma utopia, para mim da maneira que eu cresci. É o sonho de criança. Sim, foi o sonho de criança, e parece que foi aquele ano, parece que fiz tudo o que tinha a fazer. Ganhei títulos pelo Benfica, marquei um gol pelo Benfica, fui campeão, pronto.
Sentes que é um capítulo fechado? Sim, já se viveu uma vida depois disso. Mas apesar de ser uma realidade já longínqua, é um clube que te acompanha e que te há de acompanhar sempre. Olhando para o João Neves, de médio para médio, surpreendeu-te a ascensão dele? Acho que a mim e a toda a gente. Surpreendeu-me mais ainda quando joguei contra ele. Adorei, adoro. É um regalo ver o menino a jogar e espero que tenha o maior sucesso possível. Falando de outra das principais figuras desta época do Benfica, do Rafa, um jogador que tu conheces bem, surpreende-te esta decisão dele ou compreendes? Não, eu compreendo. O Rafa é um jogador especial. Tem que se saber lidar com ele. Apesar de eu achar que é muito fácil de lidar. Quando tu tens um jogador com esta qualidade, tu não tens que te chatear muito com ele, é dar-lhe a maior liberdade possível, porque é um jogador que te vai resolver jogos, vai-te dar campeonatos, vai-te dar títulos. Acho que foi um bocado do que o Roger Schmidt tentou fazer esta época, dar-lhe a maior liberdade possível. Ele jogou em várias posições esta época. Sim, acho que esta época e a época passada e na última vez que, não o ano passado, mas quando o Benfica foi campeão também com o Lages, acho que o Rafa teve um papel preponderante. Porque jogadores destes não há muitos no futebol. Eu digo sempre que ele é dos meus jogadores preferidos desde que joguei com ele. É um jogador capaz de criar oportunidades para ele próprio, oportunidades sozinho e ganhar jogos sozinho. Quando eu digo não me estranha muito a decisão, porque são muitos anos, são 8 anos. Jogar num clube como o Benfica também tem a sua pressão, entre aspas. E ele fez os 8 anos, acho que fez muito bem e agora tomou esta decisão, só temos que respeitar. E o Di Maria? O Di Maria é um jogador genial, não é? Acho que a carreira dele fala por si só. Eu sou do tempo de ser apanha-bolas do Di Maria e este ano joguei contra ele. Aliás, ele chegou-me a dar a camisola dele quando eu era apanha-bolas. Por isso, para já, o meu maior respeito pelo Di Maria é o maior que pode existir. Como adepto de futebol, como jogador, acho que a carreira dele fala por si só. É um privilégio para o campeonato português ter um jogador como ele, porque a verdade é que muitos dizem que voltam e não voltam, e ele voltou. Por isso eu espero que o Di Maria seja para manter, claro. Porque é bom para o campeonato. Eu não tenho nada a ver com isto. Para terminarmos, olhar para o teu futuro, o empréstimo termina agora no final da temporada, uma cláusula de cerca de 6 milhões de euros, mas qual é a tua vontade? Voltar a Portugal, voltar ao Braga ou ficar aqui pela Grécia? Isso são coisas que não dependem só de mim. Tenho contrato com o Braga. Se o Braga achar que eu tenho que voltar, eu volto. Tenho contrato de mais 3 anos. Sou um ativo do clube. Se o clube achar que eu tiver que voltar, eu volto. Se achar que tem lá melhor e que não precisa de mim, tenho que procurar soluções, seja aqui ou noutro sítio. André, voltar a agradecer-te por nos receberes aqui em tua casa. André Horta, em entrevista exclusiva à Sport TV, a falar-nos um pouco sobre a realidade aqui na Grécia ao serviço do Olympiacos, a recordar os tempos recentes em Braga, na primeira metade do campeonato, a falar sobre a relação estreita que mantém com o irmão Ricardo e ainda a recuar ao passado para falar sobre esses tempos de águia ao peito ao serviço do Benfica.